Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui do Anutri Itaú, uma série de lives semanais onde eu ajudo mulheres a emagrecerem de forma descomplicada, de forma definitiva, para que elas recuperem a autoestima, a autoconfiança, tudo isso mudando não só o corpo, mas também a mente, que é o mais importante, sempre ensinando a emagrecer, mudando a mente. Para quem não me conhece, eu sou a Lana, sou nutricionista e o tema que eu vou falar hoje aqui na live é sobre o final de semana. Como você pode conseguir emagrecer mesmo no final de semana. Quem tá vendo essa live no ao vivo, põe um aviãozinho aí, compartilha essa live, distribui essa live aí pro máximo de pessoas que você conseguir. Me ajuda a divulgar também, quanto mais você distribui, mais o Instagram mostra para outras pessoas. Isso é muito importante, tudo que eu falo aqui sobre emagrecimento são coisas que mudam a vida de muitas pessoas, como eu já sei que várias pessoas vêm aqui e me falam que conseguiram mudar muitos hábitos, estilo de vida, alimentação, coisas que eu falo aqui, né, corriqueiramente aqui nas lives e que mudam a vida das pessoas. Então você com certeza vai estar ajudando bastante gente fazendo isso. Se você tá vendo essa live pelo YouTube no gravado, clica no link da descrição do vídeo, já me segue aqui também no Instagram, porque diariamente eu posto conteúdos sobre nutrição, sobre emagrecimento feminino principalmente, e aí você consegue acompanhar tudo direitinho sem perder nada sobre esse assunto. Bom, vamos começar então a live de hoje. Eu decidi falar sobre o final de semana porque é um dos grandes, maiores terrores das pessoas que querem emagrecer. Porque sempre tem essa questão de, às vezes, chegar em mim e falar assim, olha, eu faço direitinho durante a semana, eu consigo me regrar, eu tenho a minha rotina, mas quando chega o final de semana, aí o bicho pega, porque eu tenho vários estímulos, né? Sempre tem uma festa, sempre tem um evento, sempre tem alguma coisa diferente, ou não, às vezes fica em casa, fica no tédio, né? O fato de você estar no tédio sem fazer nada, mesmo sendo final de semana, você acaba querendo comer mais também. Então eu entendo e vejo que esse é um dos grandes problemas de muitas pessoas que tentam emagrecer também e não conseguem. Por que será que a gente tem esse pensamento, né, de que o final de semana é um dia diferente, né? Por que isso tá instalado assim na nossa cabeça? Que chegou o final de semana, é um dia diferente, é um dia atípico, eu não vou fazer coisas que eu faria na minha rotina normal da semana, né? Na minha rotina de trabalho, enfim, chegou o final de semana, eu preciso aproveitar, preciso fazer coisas diferentes. Sempre tem essa ideia que eu não vou fazer coisas chatas, né? Coisas que eu tenho obrigação, eu tenho que fazer coisas diferentes. Isso tudo acontece, né, com a gente, não é à toa. Mais uma vez aqui eu vou falar de coisas sobre a nossa mente, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas crenças também limitantes, que começam lá na infância. Então, essa é uma das crenças que a gente tem, de que chegar ao final de semana, eu preciso aproveitar, porque afinal de contas a minha semana, ela foi muito pesada, eu me estressei, eu tive minha rotina de trabalho, então chega ao final de semana, eu não quero saber de obrigação nenhuma. E as pessoas veem, né, muitas veem a alimentação, fazer uma atividade física como uma obrigação, não algo normal do dia a dia delas. E isso começa muitas vezes com muitas crenças que a gente tem limitantes lá na nossa infância. É uma das coisas que também começam lá. Porque antigamente, o que acontecia? Nossos pais trabalhavam, né? Nossos avós principalmente, trabalhavam numa rotina intensa durante a semana. E aí não tinha essa questão de dar atenção para os filhos, né? Durante a semana era tudo muito regrado mesmo. As pessoas trabalhavam muito. E aí chegava o final de semana, era o dia de ser recompensado, de recompensar, né, os filhos, de sair para passear, comer coisas diferentes, comer doce, tomar sorvete, comer uma pizza. Então sempre isso foi muito associado a uma situação de prazer, né, de recompensa, de recompensar os filhos por isso, não só os filhos, mas eles próprios, porque tinham uma rotina muito pesada. E isso foi se arrastando, a gente sempre arrasta coisas da nossa infância para a vida adulta e isso fica programado no nosso cérebro. Então, muitas vezes, quando você tem esse comportamento, muitas vezes não, né? Esse comportamento, ele tá programado na sua mente, você faz sem perceber, é automático, porque isso foi criado lá atrás, há muito tempo atrás. Então, chegou o final de semana, tem esse sentimento mesmo de que eu preciso aproveitar. Eu não vou fazer coisa chata,
o exercício é associado, né, como uma coisa chata de se fazer, como uma obrigação. Tem gente que nem faz exercício durante no final de semana. Às vezes até faz ali segunda a sexta ou faz alguns dias da semana, mas de final de semana nem pensar em fazer exercício. Comer bem também não. Passou, chegou, virou a sexta-feira, esquece que existe legumes, esquece que existe frutas, esquece tudo que é saudável, porque tem esse sentimento, esse pensamento de que chegou o final de semana, eu preciso fazer coisas boas pra mim, né? Coisas que de fato eu me recompense do que aconteceu na semana. Então, isso não acontece à toa. Muitas vezes esse comportamento foi gerado desde a infância e é por isso que tem esse sentimento de que é preciso ser recompensado no final de semana. Então, na vida adulta a gente acaba tendo isso programado no nosso cérebro e como que é possível, então, mudar essa realidade, né? Mudar essa forma como a gente vê o final de semana na nossa rotina. Primeira coisa, né? Como eu tô sempre falando aqui sobre pensamentos, né? Sobre mente, sobre como a sua mente pode mudar o seu comportamento, sobre as coisas que você escolhe para comer, mais uma vez aqui, a sua mente, os seus pensamentos vão ser essenciais para resolver isso. Então, como a gente pensa que o final de semana é um dia de ser, são dias, né? De ser que você precisa ser recompensado, que você merece, né, comer certas coisas, porque a comida está muito ligada ao merecimento. Como você pensa dessa forma, como que você vai fazer? Você vai mudar o seu padrão de pensamento. Então, o que é bom você fazer? Quando você pensa no seu final de semana, então chegou lá o final de semana, você teve esse sentimento de que quer aproveitar, de que quer recompensar, e aí acaba tendo vários deslizes, exagerando no que você come, enfim. Sempre pensa em situações que isso já aconteceu com você. Quando você chega no dia, na segunda-feira que começa o seu dia, como você se sente depois disso? Ou mesmo, às vezes, não precisa nem ser na segunda-feira, né? Às vezes, no domingo à noite, você já fica com aquela sensação, aquele sentimento de, poxa, eu não deveria ter exagerado nisso. Nossa, eu tô me sentindo culpada porque eu fiz tudo isso. Agora vou começar tudo de novo essa semana. Tava indo bem e agora acabei enfiando o pé na jaca e acabei prejudicando. Sempre esse sentimento que a gente tem, né? Esse sentimento de culpa, esse sentimento de frustração, se a gente for pensar, não é um sentimento que a gente quer ter. Não é uma coisa que nós merecemos, né? E quando esses pensamentos, né, do fim de semana vêm, eles vêm como uma sensação de merecimento. Então, você precisa associar, né, a comida a uma coisa muito gostosa, que você gosta muito, que você vai exagerar porque você merece. Afinal de contas, você teve uma semana estressante, você teve problemas durante a sua semana, né? Você se regrou durante a semana também. Então, no final de semana, você tem esse sentimento de merecimento. Mas o que você precisa fazer é confrontar esses pensamentos. Sempre que eu falo aqui de pensamentos, né? O que a gente pensa, a gente primeiro pensa e depois a gente age. Só que esses pensamentos às vezes são muito rápidos. E muitas pessoas não prestam atenção no momento que eles acontecem. Então, nesse primeiro momento, ele vai te falar que isso é um merecimento para você, por tudo que você passou. E o que você vai precisar fazer é confrontar esses pensamentos, que são pensamentos sabotadores. Eles querem sabotar o que você tá fazendo, que tá tão legal, você tá indo bem, e aí de repente você vai se sabotar, né? E não é porque você quer, porque esses pensamentos vêm, né? Eles contam essas mentiras para você. E você acredita, né? Você mesmo acredita nessas mentiras. Só que o depois, o como você se sente depois é tão frustrante, é tão angustiante, você se sente tão culpada pelo que aconteceu, que é um sentimento horrível, não é um sentimento de merecimento. Então você perceber, né, ter essa ideia de como você se sente fazendo isso que você tá, que os seus pensamentos estão te sugerindo, e que na hora parece ser uma ideia super legal, e confrontar com o que você sente depois ali, falando do final de semana, ali na segunda-feira ou ali no final do seu domingo, como você se sente às vezes estufado, né? Foi pra uma festa, comeu demais, vem com a calça até aberta porque não aguenta do tanto que comeu, sente às vezes azia, enfim, sentimentos, sensações físicas e também psicológicas pelo que você fez. Então tudo isso não é uma sensação de merecimento, né? É importante
ver essa diferença e confrontar esse pensamento. Deixa eu ver quem tá aí. Maurício, seja bem-vindo. Deixa eu ver o que o Maurício falou. Já passei por muito por essa situação. É um trabalho para mudar sua mente em relação a isso, mas agora consigo ter mais controle sobre isso. Assunto muito importante. Que bom, fico feliz que você conseguiu mudar. E realmente, é a mente, e é super importante, né? Assim como todas as outras coisas dentro da nutrição, dentro do emagrecimento, né? Que é o que eu falo bastante aqui. É sempre importante e essencial, em primeiro lugar, você mudar a sua mente para você conseguir escolher, fazer as decisões certas nas horas certas. Então, no final de semana, é esse pensamento que você precisa ter, confrontar, porque esses pensamentos, eles vão vir, né? Você já está acostumado há muito tempo a pensar desse jeito, então não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir pensar dessa forma, confrontar, né? Mas você já vai começar a prestar um pouquinho mais de atenção nesse tipo de pensamento que você tem assim que chega o final de semana. Muitas pessoas já começam a pensar assim na sexta-feira. Então, saiu do trabalho ali 6 horas da tarde, né, 7 horas, já está com esse pensamento de que agora sim, é o fim de semana e eu vou aproveitar. E daí, por aí, é só ladeira abaixo, vai emendando um comportamento no outro. Já que eu comi isso, eu vou comer aquilo. E aí, chega no domingo, tá totalmente frustrada. Então, por isso que esse pensamento, olhar mesmo, prestar atenção no que você pensa, é totalmente importante para o sucesso dos seus resultados, tá? Então, tentem pensar um pouquinho mais nisso. Se realmente isso que você quer fazer é aproveitar. Existem N formas de você aproveitar o seu final de semana. Existem coisas que você não consegue fazer na sua semana, que o final de semana é ótimo para fazer isso, né? Eu gosto muito de falar, até para as meninas lá do método, já tive essa conversa com elas, né, chegou o final de semana, faz alguma coisa pra você. Uma dica importante que eu acho que ajuda bastante é você começar o seu dia bem. Então, você começou deu ali sábado, você acordou, começa o seu dia bem. Você não precisa começar o seu final de semana só porque é final de semana comendo mal, né? Se você faz atividade física e você tem tempo de fazer atividade física no final de semana, faça, por que não fazer também, né? Isso ajuda você a ter esse sentimento de que você está fazendo algo por você e que não faz sentido você estragar isso. Quando você começa o seu dia desse jeito, dificilmente no decorrer do dia, nas outras ações, nas outras atitudes que você for ter, você vai querer destruir isso que você fez logo de manhã. Então, não tenham esse sentimento de, não vou fazer, esse pensamento de não vou fazer atividade física porque é final de semana, sendo que você tem tempo de fazer. E às vezes é uma coisa até que te faz bem mesmo, né? Não se torna mais uma obrigação. Você faz porque você gosta de fazer. A mesma coisa a alimentação. Não tem por que eu pegar tudo que for saudável, né, no fim de semana, pegar um cadeado e colocar lá na geladeira e fechar, e eu só vou usar isso aqui na segunda-feira, né? Pegar a fruteira, pôr um cadeado, não vou usar isso. E aí eu deixo só as coisas que eu gosto de comer, as besteiras, porque afinal é final de semana e eu tenho que aproveitar. Não, a sua rotina, ela continua a mesma. É só um dia que falaram que é um dia que você tem que descansar. Mas o seu corpo, ele age da mesma forma, né? É uma sequência de dias. Foram as pessoas que inventaram isso, né? Então, esse pensamento de que você precisa fazer coisas muito diferentes vai acabar te atrapalhando. Então, pensar no que você pode, outras formas de você de aproveitar. Então, eu falei, né? Se exercitar é uma delas, né? Se você não tem muito tempo, às vezes, para fazer na semana, usa o final de semana para fazer isso também, vai ser bom para você. Fazer uma comida diferente também em relação, que seja uma comida saudável, né? Envolver as pessoas que você mora nisso também. Se você tem filhos, se você tem família, né? Vive em família, faz alguma coisa ali diferente, ao invés de só ficar pedindo aquela mesma pizza na rotina no final de semana. Ou namorado, namorada, marido, mulher, enfim. Envolve nisso, né? Olha a comida de outro jeito, não só como uma coisa de... Não, chegou o final de semana, é meu dia de pedir pizza. Eu vou pedir pizza na sexta-feira toda vez. Ou então bebida alcoólica, né? Essa ideia de que, eu bebo socialmente, eu bebo só no final de semana. Como se fosse uma coisa assim, é pouco só no final de semana, são 2 dias. E não é pouco. Quem bebe todo final de semana
não é beber socialmente. Isso já passou do socialmente. Beber socialmente, o que é? Eu bebo, não tenho data específica para isso acontecer e às vezes eu nem lembro qual foi a última vez que eu bebi. Foi uma situação muito específica. Não tem essa de programar para beber no final de semana. Então tudo isso vai interferindo nos seus comportamentos do final de semana. Você pode aproveitar o seu tempo livre para fazer programas, por exemplo, que não envolva só comida. Então eu posso passear num parque, se eu tenho filhos, vou levar no parque para passear. De repente até fazer um piquenique, faz um piquenique saudável, mas não fica focando sempre, colocando esse foco sempre na comida. Fazer coisas que de repente eu falei, né? Você na semana não consegue fazer, tá em casa, não vai sair, vai arrumar alguma coisa que precisa, sei lá, vai arrumar seu guarda-roupa. Sempre tem alguma coisa, né, que a gente precisa fazer. Arrumar uma gaveta, arrumar um guarda-roupa, isso também faz bem, né? Você acaba tendo essa sensação de, ufa, que alívio, né? Fiz uma coisa que precisava. E aí a sua mente distrai. Tira o foco de que precisa comer naquele momento, né? Você pode usar o seu tempo para fazer outras coisas. Então, existem pensamentos, né? Eu vou falar 3 pensamentos aqui que você pode mudar a forma como você pensa e confrontar mesmo esse tipo de pensamento para não ter esses exageros por conta de achar que é final de semana e esse é um merecimento seu, né? Que você merece comer certas coisas. Você pode pensar assim, ó, final de semana vou chutar o balde e segunda-feira eu vou voltar para dieta, porque final de semana, segunda-feira eu começo tudo de novo. Você pode trocar esse pensamento por vou fazer outras coisas que me dão prazer além da comida. E aí você precisa, sim, anotar, fazer uma lista de coisas que você gosta de fazer, coisas que você precisa fazer, como eu falei, é o caso, às vezes tá lá meses sua gaveta para arrumar e você não faz, né? Tá no tédio em casa, não tá fazendo nada, às vezes desvia o foco para poder comer alguma coisa e tem coisas lá que você pode fazer. Outro pensamento, vou aproveitar para comer agora, porque depois eu vou cortar de vez, né? Vou aproveitar, vou comer tudo agora e depois eu corto tudo de vez. Aí você pode mudar esse pensamento por vou me priorizar e ter momentos de autocuidado. Então, o final de semana também, né? Até falo isso para as meninas lá também, a gente precisa ter esses momentos de autocuidado. Final de semana é um ótimo momento para fazer isso. Usa ali meia hora, né? 40 minutos, 1 hora do seu final de semana. Eu sei que tem pessoas que têm uma rotina diferente, né? A minha rotina, que sou uma pessoa solteira que mora sozinha, é uma rotina de uma pessoa que é casada e tem filhos é outra, mas 1 horinha pra você no final de semana, você precisa se organizar na sua rotina, né? Com a sua família, pra as pessoas também entenderem que você precisa desse momento pra você. Então, sei lá, vai hidratar seu cabelo, vai fazer a unha, vai fazer alguma coisa que te faça bem pra você, não pros outros, né? Que a gente também tem essa mania de achar que fazer bem é só quando você tá fazendo bem pra alguém, agradando os meus filhos, agradando o parceiro, minha parceira, não. Você precisa ter esses momentos pra você. Então, vai fazer alguma coisa pra você, vai hidratar seu cabelo, enfim. Coisas que sejam direcionadas pro seu autocuidado, pro seu cuidado, né? O autocuidado, para que você se sinta bem. Então, essa é uma das coisas que você pode fazer. Uma outra frase que você pode confrontar, um outro pensamento. Vou comer tudo e depois Vou comer tudo e depois eu compenso com treino e jejum. Muitas pessoas fazem isso, né? Ah, não, eu tô comendo isso daqui, tudo bem, eu passei um pouquinho, mas não tem problema, porque amanhã, a partir de amanhã, segunda-feira, eu nem vou comer no café da manhã, nunca fez jejum na vida. Ela quer fazer jejum, e na hora que eu for fazer meu exercício amanhã, eu vou duplicar o tanto de tempo que eu faço. Gente, isso não funciona, tá? Não funciona, sua mente não, na hora vai te contar isso, mas depois você não vai conseguir fazer essa compensação. Pelo contrário, muitas vezes você come ainda mais. E aí fica nesse ciclo sempre muito frustrante. Deixa eu ver o que a Francisca falou. Eu não mudo muito minha alimentação no final de semana, mas daí eu me permito comer um docinho, um pãozinho especial. A minha perdição é o período na praia. Sempre volto com 2, 3 quilos a mais. Sim, é isso que eu tô falando. O nosso pensamento, que você não tava aqui no começo da live, né? Que eu falei.
Nós temos essa sensação e esse pensamento, esse sentimento de que final de semana, viagens, final de semana, são feitos pra gente fazer coisas que não sejam obrigação, que não sejam chatas, coisas que nos recompensem, né, do período que a gente passou na semana. Isso vem muitas vezes, que eu comentei no início da live, da nossa infância, né, onde os nossos pais, eles trabalhavam e chegava o final de semana, né, era o tempo que tinha pra poder aproveitar de fato. Então é o dia que vai comer doce, é o dia que vai, de repente na semana não tinha, aí chega no final de semana é o dia que vai sair, vai tomar um sorvete, vai comer uma pizza, é o dia que vai fazer coisas diferentes. Então isso, né, quando a gente cresce desse jeito, a gente imagina, na nossa cabeça fica programado que chegou o final de semana, é preciso ser muito diferente do que a gente faz na semana, porque é como se fosse uma fuga mesmo, né? É uma fuga do que aconteceu na semana, ou uma recompensa, porque a gente na infância foi recompensado desse jeito. Muitas vezes porque os pais trabalhavam na semana, não tinha tempo de dar atenção ali para os filhos na semana, e final de semana era o momento de fazer isso. E aí isso, né, hoje em dia a gente tem uma realidade diferente, né, bem diferente do que era, sei lá, 20 anos atrás. Mudou bastante coisa, mas o pensamento, né, e a programação que fica na nossa cabeça é a mesma. Mas a gente consegue mudar, reprogramar a nossa mente, reprogramar o nosso cérebro para pensar diferente e entender que eu posso sim continuar fazendo as mesmas coisas que eu faço na minha semana. E eu só vou abrir exceção de alguma coisa quando for uma coisa específica, quando for uma coisa que vale a pena, né? Alguma coisa que realmente faça sentido eu ceder naquele momento, e não porque é o final de semana, tá? Porque senão acaba virando uma regra mesmo, que nem ela falou, eu me permito comer um docinho ou um pãozinho especial. Se permitir, né, essa palavra se permitir, é até errada de falar, porque a gente se permite ter a vida que a gente quer, através das nossas escolhas. Então, quando você fala assim, eu sei que não foi nessa intenção, né, mas só para começar a mudar esse pensamento. Quando a gente fala se permite, parece que na semana a gente não se permite, a gente é proibido de fazer. E aí é justamente esse o problema. É preciso ter essa mente de que essa exceção, isso que você vai comer diferente, pode acontecer num dia da semana, né? Eu comentei, vou falar de novo, falei na outra live, falar de novo, que eu fui visitar minha mãe na segunda, era uma segunda-feira, e tinha coisas fora da minha rotina. E eu comia aquilo que eu queria, porque a maior parte do meu tempo e da minha rotina, eu sei que tava tudo certo, tava tudo ok. E que se eu não tivesse indo bem, né, nos outros dias, eu me sentiria provavelmente culpada de fazer isso. Então, ali naquele momento, era um momento que realmente valia pra mim a pena fazer. Né? Sempre ter essa sensação de que vale a pena fazer, realmente precisa fazer, para que não torne sempre isso uma regra de fazer só porque chegou o final de semana, só porque é um dia específico, ou só porque é uma viagem, né? Como ela comentou, quando a gente viaja, normalmente acaba extrapolando um pouco. Às vezes incha também, né? Não é só... às vezes, o que acontece? Se você não consome, não tem uma alimentação ali numa rotina bem saudável, não come coisa com muita farinha, açúcar, enfim, chega no final de semana, em uma viagem, você vai comer coisas diferentes, mesmo que não seja o tempo todo, né? Mesmo que você se controle mais nessa parte, provavelmente você vai inchar. Isso acontece também, isso não significa que você engordou 2 quilos, 3 quilos, muitas vezes é inchaço, porque carboidrato, açúcar, eles são ligados à água, então quando a gente consome, a gente incha, né? Então isso reflete na nossa balança, não é motivo de desespero. Mas a ideia aqui é falar que não é porque é uma situação atípica, né, de uma viagem ou de um final de semana que precisa ser diferente, tá? Só realmente se for uma coisa que vai valer a pena pra você. Bom, então, parei aqui no terceiro pensamento, né? O pensamento de vou comer tudo e depois eu compenso com treino e jejum. Então, a pessoa nunca fez jejum, nunca ficou nesse tempo sem comer, isso precisa de uma adaptação, e aí ela exagera e acha que no outro dia ela vai fazer isso. Como que você muda esse pensamento? Não preciso comer tudo hoje, vou ter mais oportunidades. E essa é uma verdade, né? O que você vai deixar de comer ali no momento não vai deixar de existir. Então, você pode ter outros momentos para comer aquilo. Não precisa ser exatamente
naquele mesmo momento que tá acontecendo. Muitas vezes você nem quer muito, tá ali exposto e você tá comendo porque simplesmente tá ali na sua frente. Então, assim, um exercício que eu acho que é importante você fazer, caso esse seja o seu problema, caso o final de semana seja um empecilho no seu emagrecimento, esteja te atrapalhando e você não consiga ver isso dessa forma como eu acabei de falar, né? Como um dia normal, como um dia que você pode ter coisas saudáveis também, assim como é na sua semana, como um dia que também você pode fazer exercício se você quiser, como que você muda a sua cabeça para pensar diferente em relação a isso. Então, uma das coisas faça uma lista, né, anote como você se sente quando você cede isso e acaba extrapolando porque é final de semana. Todas as vezes que isso já aconteceu com você, como que você se sentiu? Você vai pegar e vai anotar lá. O que você não quer sentir, porque todas as vezes que isso aconteceu e você sentiu teve esse sentimento, né, que não foi bom, foi uma coisa ruim, então você não quer sentir isso. Então, todas as vezes que você exagerou e aí chegou ali no final do domingo, do final de semana, ou chegou ali na sua segunda-feira de manhã, você se sentiu mal, o que você sentiu depois disso? Eu senti frustração, eu senti culpa, eu tive um sentimento de fracasso, ou então não, eu me senti inchada demais, né? Senti pesada, enfim, eu senti coisas ruins. Então, tudo que for ruim, que você não quer sentir, você faz uma listinha e deixa lá anotado. Do mesmo jeito, né, quando você conseguir chegou ao final de semana agora, já começa a fazer. Tudo que eu falo aqui é para botar em prática, porque se não botar em prática não acontece nada. Então, chegou o final de semana agora, já começa a ter essa mudança de pensamento. Tudo que eu falei aqui na live. Quem entrou agora, assiste do começo que vocês vão entender tudo. Então, já começa a pensar de forma diferente nesse final de semana. Quando vier esse pensamento de que é final de semana, eu preciso aproveitar, eu mereço, vou comer coisas diferentes, não quero fazer coisas chatas como comer saudável e fazer atividade física. Tenta confrontar esse pensamento, né? E saber e ver tudo o que você sente quando você cede a esse tipo de pensamento. Ou pelo menos só presta atenção nele, porque como eu falei, a gente pensa isso, mas não presta atenção. Já começa a prestar atenção nisso nesse final de semana. Como você age, como você se comporta quando chega o seu final de semana. Então, anote tudo isso, esses sentimentos que você não quer ter quando você cede, você vê que não te faz bem, né? Quando chega ali na segunda-feira, você sente tudo isso e se sente muito frustrada pelo que você fez, que isso vai te ajudar. Do mesmo jeito, você vai anotar como você se sente quando você consegue não ceder ao que esses pensamentos estão te dizendo. Então, a partir do momento que você começar a prestar atenção mais a esses pensamentos e confrontar esses pensamentos sabotadores, você vai conseguir deixar de fazer algumas coisas. Então, aquele final de semana que você já começa o café da manhã comendo mal, né? Vai lá na padaria, já compra um monte de coisa, já compra pão de queijo, já compra baguete recheada, chega no almoço, já pede comida, toma refrigerante, enfim. Esse final de semana que você começou a pensar diferente, teve alguma atitude diferente das que você já tem, né? Que você faz e que você se frustra, uma atitudezinha só que seja, que você acha diferente, que você faça diferente, você pensa como você vai se sentir, né? Chega na segunda-feira, pensa como você está se sentindo e anota também. Então, o que eu quero sentir, né? Quando você consegue resistir, quando você consegue mudar esse seu padrão de pensamento em uma atitude só que seja. Como você se sente? Eu me sinto orgulhosa, eu me sinto vitoriosa, eu me sinto mais leve, né? Porque quando eu fico cedendo a esse tipo de pensamento, eu não me sinto leve, eu me sinto pelo contrário, né? Eu me sinto pesada, eu me sinto inchada, aquelas azia, uma sensação horrível. E quando eu consigo, qual o sentimento que eu tenho, né? O que eu sinto é bom? Provavelmente, né, com certeza muito bom. Eu me senti leve, eu me senti bem comigo mesma, não me senti culpada, senti que eu fiz as escolhas certas, me senti vitoriosa, me senti orgulhosa. Anota também. Então, do mesmo jeito que você vai anotar as coisas ruins que você sente quando você cede, você vai anotar as coisas boas que você sente quando você resiste.
E aí você vai guardar isso, vai anotar isso em algum lugar que você consiga ter acesso fácil. Acho que no celular hoje em dia isso é mais fácil, no bloco de notas, ou anota num papel, tira a foto, leva isso para onde você for. E aí quando chegar o seu final de semana, você sempre vai se lembrar disso. Acordou, já abre lá e já olha. Quando você for pensar em fazer alguma coisa que você sabe que vai exagerar, que você sabe que não é o momento, que você sabe que não é uma exceção que realmente você merece fazer naquele momento, lê isso para você incorporar esse pensamento e deixar para lá e falar, não, realmente o que eu mereço não é me sentir mal como eu me sinto nessa listinha de coisas ruins. Eu quero me sentir como essa lista de coisas boas, né? Me sentir leve, me sentir vitoriosa, me sentir orgulhosa do que eu fiz. E, gente, isso parece uma bobagem, parece que eu tô falando aqui da boca pra fora, mas eu mesma já passei por isso, tá? Então, assim, tudo que a gente faz e a gente consegue, né? Tudo que a gente planeja fazer pra melhor, né, pra gente. E aqui falando de emagrecimento, falando de mudança de hábitos, de uma rotina saudável mesmo, tudo que a gente consegue mudar, por mais que sejam coisas pequenas, então vamos supor que nesse final de semana o que você conseguiu fazer foi deixar de tomar um refrigerante, foi deixar de pedir a pizza na sexta-feira. Ao invés de eu pedir a pizza na sexta-feira, eu fiz uma coisa ali mais saudável. Então tudo que você for conseguindo, por pequenas que sejam as coisas que você conseguir, você deve dar para você esse merecimento, porque você merece isso, né? Você merece ser aliás, você deve pensar que é esse sentimento que você merece, esse sentimento de orgulho de você mesmo, de fazer, que você está conseguindo fazer algo, por pequeno que seja, por detalhe que seja, tudo é importante quando você está mudando o seu estilo de vida, a sua alimentação, a sua saúde, porque tudo começa do pouco, tudo começa do básico. Então, fazer essas diferenças não, anotar essas coisas, gente, eu tô falando, não entendam isso como qualquer coisa. Tudo que eu falo aqui, tem exercícios que eu falo aqui, que eu falo para as minhas alunas lá do método do Descomplica. Tem exercícios que eu falo aqui, que eu falo para elas, então é tudo muito valioso. Você precisa dar mais valor para isso, fazer exercício mesmo, anota, põe no celular, porque isso a gente tá fazendo, o que eu tô reforçando aqui todos os dias, que é mudar a sua mente. A sua mente só consegue mudar se você praticar, se você exercitar ela. Se você não fizer isso, só, eu quero, mas não faço, não pratico, né, não aplico, nada vai acontecer. Só aplicando isso que eu tô falando aqui pra vocês, colocando em prática os exercícios que eu venho aqui, toda live tem alguma coisa que vocês podem tirar de proveito aqui e fazer. Em poucos dias, ali em uma semana, vocês já vão notar a diferença nas suas atitudes e até diferenças mesmo físicas, então não deixem de fazer. Então esse é um exercício que vocês podem fazer. Bom, então o que você pode fazer, que atitudes então você pode ter diferente no seu final de semana? Falei algumas, né, para que você mude esse padrão do seu pensamento de achar que final de semana você só aproveitou se você comeu pizza, se você só aproveitou se você comeu lanche, você só aproveitou se você tomou cerveja, se você bebeu seu vinho, se você não fez nada disso, seu final de semana não foi aproveitado. Muito pelo contrário, né? A gente tá tentando mudar aqui essa noção que as pessoas têm do que é aproveitar ou não. O que você pode fazer diferente? Começar o dia fazendo coisas saudáveis. Então, vou começar o dia comendo bem, vou começar o dia, se eu puder, fazendo a minha atividade física. Sim, final de semana você pode fazer atividade física. Como eu falei, às vezes para algumas pessoas é até melhor sábado e domingo para fazer atividade do que na semana. Então usa ali 2 dias da sua semana e 2 do final de semana para fazer, você já vai ocupar parte do seu final de semana fazendo isso já vai te distrair da comida e já vai ajudar nesse sentimento que eu falei de, poxa, eu estou fazendo uma coisa tão legal por mim, por que eu vou estragar isso comendo uma coisa sem necessidade? Então comece seu dia já assim que dificilmente você vai estragar ele ao longo do dia, tá? Começa já o sábado desse jeito ou a própria sexta-feira, né? Porque muitas pessoas acham que virou sexta-feira, saiu do trabalho, já é final de semana. E final de semana começa no sábado. Bom, o que você pode fazer de diferente também em relação à própria comida? Ao invés de pedir aquela pizza, né? Como eu falei, faz alguma coisa diferente, ou então, né, se você não tá com paciência pra fazer, eu sei que tem coisas muito simples que dá pra fazer, mas às vezes você não quer. Então,
troca esse pedido de pizza por uma outra coisa que seja mais saudável. Vai lá no aplicativo de comida e vê o que tem de opções melhores para você fazer. Começa a mudar e deixar dessa obrigação de ser a pizza na sexta-feira ou no sábado, enfim, quando você costuma comer. Escolha lugares para você ir que não estejam só relacionados à comida em si, né? Você pode fazer um passeio, você pode, como eu falei, vai passear no parque, ou você vai... muitas pessoas, quando chega o final de semana, o que elas fazem? Vão pro shopping. Não tenho nada contra shopping, desde que você não fique fazendo isso todo final de semana. Tem tanta coisa que dá pra você fazer, porque no shopping, gente, é um lugar legal pra você passear, de vez em quando vai no cinema, enfim, tem coisas lá que dá pra você fazer. Mas você vai estar ali rodeada de coisas que vão fazer você ter hábitos ruins, né? Que te comprar, a não ser que você vai comprar alguma coisa específica. E também a comida, né? Tem muito essa coisa da comida, ela é muito forte dentro do shopping, né? Tudo atraído, tudo voltado para que você sinta vontade. Às vezes você nem tá com fome, e aí você passa ali pela praça de alimentação, pronto. Já é motivo para você querer comer um lanche, já é motivo para você querer ir lá pegar um doce, pegar um churro, sei lá, coisas que tem assim aleatórias, que se você estivesse fazendo uma outra coisa, uma outra atividade de lazer, você não estaria comendo isso. Então tente mudar um pouquinho essa programação, conviver, ver a natureza é bom, já falei isso outras vezes aqui, isso muda o nosso padrão também de comportamento, isso muda coisas dentro do nosso corpo também, quando a gente tem esse contato com a natureza, quando a gente tem esse contato com a luz, com a natureza mesmo, a grama, a folha, a árvore, enfim. Tenta fazer esse tipo de programação. Ou não, eu não vou sair, né? Eu não quero gastar, quero ficar em casa. Faz uma programação diferente. Faz alguma coisa diferente para comer, né? Dentro do saudável. Tenta manter a maior parte da rotina que você tiver em casa como se fosse a sua rotina normal, do seu dia a dia, comendo alimentos saudáveis. E aí, uma refeição que você for fazer livre não é qualquer quantidade, tá? Mas... vou assistir um filme e vou comer uma pipoca. Tudo bem, gente, comer uma pipoca, né? Mas como foi o seu restante do dia? Você passou o dia inteiro abrindo exceção? Então já não vai ser legal comer uma pipoca. Enfim, tudo você tem que avaliar. Então faz isso. Vai fazer alguma coisa também, como eu falei, dentro de casa que precisa fazer. Então tem minha gaveta lá que tá meses pra arrumar. Vou fazer isso. Tá me dando uma vontade louca de comer agora, sei lá, um doce, porque eu tô entediada, não quero fazer nada, e vou fazer outra coisa. A gente consegue, a comida ela é uma forma de distração, mas a gente consegue ter essa distração com outras coisas também. Então, tenta fazer outra coisa, que com certeza vai funcionar. Ter momentos de autocuidado também, como eu falei no início. Então, chegou o final de semana, faz alguma coisa de bom pra você. Vai arrumar seu cabelo, vai fazer alguma coisa na sua pele, fazer sua unha, assistir um vídeo de alguma coisa interessante pra você. Enfim, coisas que sejam pra você e não pros outros. Porque por mais que tem coisas que você faz pros outros, que você se sente bem fazendo, a gente sempre precisa ter coisas que fazer coisas que nos fazem bem, pessoalmente, tá? Sem envolver outras pessoas. Que mais? E eliminar as regrinhas que você tem para o final de semana. Então, começa a parar e pensar para esse final de semana agora, exercício para vocês, hein? O que você tem como regra para o seu final de semana? Então, eu dei o exemplo da pizza. Eu sei que tem pessoas que comem religiosamente pizza toda sexta-feira. Já falei como é que pode mudar isso. Tem pessoas que religiosamente bebem cerveja no fim de semana. Não abro mão da minha cervejinha no final de semana. Então, você vai ter que começar a abrir mão do seu emagrecimento. Já te falo isso, tá? Porque beber todo fim de semana, vou repetir, beber todo final de semana não é beber socialmente. Você já tá criando uma regra, uma constância e uma frequência para isso. Beber socialmente, você nem lembra quando você bebeu. Foi uma situação muito específica. Então, começa a observar isso. Então, se você tem essa regrinha do bebo só no final de semana, chega o final de semana, eu não abro mão de beber minha cerveja. Então, é uma regra já, não é uma exceção, tá? Existem outras coisas também que você pode estar fazendo aí no seu final de semana, que você colocou como regra, que todo final de semana tá acontecendo e que não necessariamente precisa acontecer, tá? Então, coloca outra atividade ali no lugar que vai te ajudar e que não te atrapalhar, né? Que vai te ajudar a evoluir no objetivo que você quer e não o contrário.
E quando você pensar, quando você consegue agir desse jeito, mudando essa postura, esse pensamento, como você vê o final de semana, né? De uma outra forma, você consegue agir como você gostaria. Quando você consegue prestar atenção nesses pensamentos, confrontar esses pensamentos, começar a fazer essa listinha de como você se sente quando você faz coisas, cede demais, como você se sente na segunda-feira, esse sentimento ruim. E ao contrário, como você se sente quando você resiste com sentimento de orgulho. Tudo isso vai te ajudar a intensificar esse seu comprometimento e esse sentimento mesmo de orgulho que você está fazendo uma coisa que realmente você merece, que realmente o seu corpo merece, né? E não o que aqueles pensamentos te falam pra fazer. Que a Mônica falou, boa tarde, minha amada Nutrilindona, beijos. Boa tarde, Mônica, seja bem-vinda. Tô terminando aqui, mas a live vai ficar salva, depois vocês vêm, tá? Obrigada por vocês que estiveram aí, muito feliz com vocês, cada vez mais gente. Deixa eu ver quem que tava aí. Maurício, Francisca, Clécio, Nilma, que é minha mãe, Loja Agora Cacheada, Rô, Yuri, Raymond, Mônica, Edna Souza, enfim, todos aí que entraram, nem que seja um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha feito sentido pra você. E se essa live você tá assistindo agora no ao vivo, ou assistiu gravado, ou tá assistindo no YouTube, se fez algum sentido pra você, eu gostaria muito que você comentasse, colocasse nos comentários se isso foi bom, se te ajudou de alguma forma e o que você vai começar a fazer pra mudar e ter essa atitude na sua vida e começar a mudar mesmo os resultados que você sempre esperou e nunca conseguiu, né? Sempre tá na mesma, porque sempre continua fazendo as mesmas coisas de sempre. Aí fica difícil mudar mesmo, tá bom? Um beijo pra todos. Bom final de semana pra todo mundo e a gente se vê na próxima semana, na terça-feira, com mais uma live aqui do Anutrital, tá bom? Beijo!